Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 14 de junho. A igreja celebra o 11º domingo do tempo comum. E a liturgia nos oferece um texto tirado de Mateus, capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho desse domingo pode ser organizado em 3 pequenos blocos. Primeiro, a situação em que se encontram as pessoas, as multidões. Jesus diz que elas estão como ovelhas que não têm pastor. Segundo, o chamado, a vocação dos discípulos. 12. Dentre todos os discípulos e discípulas de Jesus, ele chama 12. Terceiro, o envio missionário. Ele envia esses 12 discípulos e, por isso, eles passam a ser chamados de apóstolos. A palavra apóstolo significa missionário, enviado. A vocação e a missão nascem do coração de Deus, do coração de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, tem o pé fincado numa situação existencial e social muito concreta. Olhemos então esses 3 blocos do Evangelho de hoje. Primeiro, capítulo 9, versículos 36 a 38. A situação das multidões e o sentimento de Jesus. As multidões estão como ovelhas que não têm pastor. É bom lembrar que no tempo de Jesus a Galileia era governada por Herodes Antipas, o tetrarca. O sul, a Judéia e a Samaria eram governadas por Pôncio Pilatos.
um governador representante diretamente do Império Romano. O Império Romano tinha soldados, tinha militares em Israel, cobravam-se impostos, taxas, não havia assistência de saúde, havia muita pobreza, muita doença, muitas pessoas morrendo de fome, desassistidas e abandonadas. Então as multidões estão como ovelhas que não têm pastor. E Jesus revela um sentimento muito bonito, a misericórdia, a compaixão. A palavra misericórdia significa ter o coração voltado para o miserável, para o pobre, para o necessitado. A palavra compaixão na língua portuguesa é padecer com o outro, ser capaz de entrar na situação concreta que o outro está vivendo, sofrer o sofrimento do outro. Compaixão é empatia, é solidariedade, é colocar-se na pele e nas mesmas circunstâncias que o outro está vivendo. Ninguém se preocupa com esse povo disperso. É um povo que se encontra numa situação de muita dor, de muito sofrimento, de muita pobreza, de muita exploração, de muita doença. Jesus então começa com essa imagem do rebanho. Ele é o pastor amoroso e bondoso que cuida do rebanho. Mas ele passa dessa imagem do rebanho para a imagem da roça, a imagem da agricultura. E ele diz que há muito trabalho na roça, muita coisa para ser colhida, mas há poucos trabalhadores. Ovelhas sofridas e maltratadas. Primeira imagem. Colheita grande e muito trabalho na roça. É a segunda imagem que Jesus utiliza. Esse é o contexto do chamado e também da missão, do envio dos apóstolos. O sentimento de compaixão de Jesus é a base da vocação e da missão. Capítulo 10, versículos 1 a 4. Dentre os discípulos todos, Jesus chama 12. Sabemos que 12 é um número simbólico na Sagrada Escritura. Faz alusão às 12 tribos de Israel, como que um novo povo, o novo povo de Deus. E Jesus os conhece pelo nome. É como se Jesus nos fitasse, nos olhasse. O seu olhar penetra o nosso olhar, toca o nosso olhar. Ele nos amou por primeiro, ele nos chamou. Simão Pedro encabeça a lista dos apóstolos. Pedro é mistério de unidade. O Papa Francisco é Pedro. O Papa é não somente sucessor dos apóstolos, mas é o sucessor do apóstolo Pedro, guiando a igreja, confirmando a fé da igreja nos caminhos da história. Há, portanto, um mistério sacramental de comunhão, de unidade que nos une, fundamentada hoje na pessoa do Papa Francisco, que exerce esse ministério de unidade. Jesus mesmo desenvolveu um belíssimo e frutuoso ministério em vários âmbitos. Ele perdoou os pecadores, ele curou os doentes, ele expulsou espíritos impuros, ele devolve a esperança aos pobres que estão na sarjeta e no buraco da vida, aos deserdados, abandonados, feridos, machucados, tira pessoas da sarjeta da história. Os 12 discípulos agora são chamados de apóstolos.
e eles devem ter o mesmo sentimento de Jesus, o mesmo sentimento de compaixão. Eles se tornam missionários, enviados em missão. Capítulo 10, versículos 5 a 8. Jesus então envia os apóstolos em missão. Eles são 12, um novo povo. Isso significa que a igreja toda, significa que a missão é própria de todo discípulo, de toda discípulo de Jesus. Todo Israel, toda a igreja é uma igreja messiânica, é uma igreja missionária, é uma igreja em apostolado. É missionária na sua essência. A missão em Mateus é restrita às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda não chegou a hora de uma missão universal entre os gentios, entre os pagãos. A missão dos 12 é a mesma de Jesus: proclamar o anúncio do reinado de Deus. Essa proclamação é acompanhada de sinais, de milagres, que confirmam a autoridade da pregação. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E no final, demonstra-se a opção radical de Jesus pelos pobres. De graça recebestes, dai-o também de graça. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a situação das multidões, a vocação dos 12, o envio missionário, essas 3 palavras sintetizam o evangelho desse 11º domingo do tempo comum. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde sempre que a palavra aquece o coração, a Eucaristia nos lança para a missão. E eu os abençoo neste dia do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, até amanhã, se Deus nos permitir.